Olá, você que está nos assistindo, este é o canal do Animaticast e estes são os arquivos do cinema. No vídeo de hoje vamos falar sobre Jurassic Park, a emocionante aventura produzida pela Universal Pictures, dirigida por Steven Spielberg, que conquistou o mundo inteiro. Para entender por que esse filme é considerado um marco do cinema mundial, voltaremos à Ilha Nublar para desvendar os segredos por trás da sua produção revolucionária. O romance Jurassic Park, escrito por Michael Crichton, teve sua origem no início da década de 80 como roteiro cinematográfico e passou por diversas transformações até a sua publicação em 1990. Crichton vendeu os direitos de adaptação do livro Jurassic Park por um preço fixo de $1,5 milhão, assegurando que uma adaptação para o cinema fosse realizada, priorizando a concretização do projeto sobre o lucro. Isto, em grande parte, se deveu a uma experiência anterior do Crichton com os direitos cinematográficos do romance Congo, que foram adquiridos pela Fox nos anos 70, antes mesmo de o texto ser finalizado. O Crichton, ao receber o pagamento adiantado, sofreu um bloqueio criativo e, apesar de ter conseguido terminar o livro, o projeto foi engavetado e uma adaptação só foi lançada nos cinemas muito depois, em 95. Em maio de 1990, ao receber o manuscrito, Steven Spielberg, que na época colaborava com Crichton no roteiro da futura série ER, Plantão Médico, demonstrou imediato interesse, impulsionado tanto por sua longa fascinação por dinossauros, quanto por sua admiração pelo trabalho de Ray Harryhausen, criador de efeitos especiais célebre por dar vida a dinossauros em filmes como 1000 séculos antes de Cristo e O Milagre da Vida. Após ler as páginas do roteiro, Spielberg se comprometeu a dirigir o filme, atraído pelo tom de aventura e pela explicação científica apresentada no livro para a ressurreição dos dinossauros. Porém, antes que pudesse trabalhar no projeto, Spielberg teve um empecilho. Embora Crichton tivesse previamente sinalizado ao Spielberg o seu interesse em tê-lo como diretor, a Creative Artists Agency promoveu uma concorrência entre grandes estúdios pela adaptação. Vários estúdios entraram no páreo, cada um com seu candidato à direção. A Warner Bros. Com Tim Burton, Columbia Pictures com Richard Donner e a 20th Century Fox com Joe Dante. Crichton, no entanto, considerou Steven Spielberg a escolha mais adequada, destacando a sua vasta experiência com blockbusters. Assim, a Universal Pictures adquiriu os direitos de adaptação em 15 de maio de 1990, apenas 6 meses antes do lançamento do livro, e Spielberg foi confirmado como diretor do futuro longa-metragem. Anos mais tarde, o diretor James Cameron revelou que também perdeu a disputa pelos direitos para Spielberg por poucas horas. Cameron imaginava uma versão mais violenta do filme, ao estilo de Aliens, o Resgate, mas reconheceu que a abordagem familiar adotada por Spielberg foi a mais acertada. Joe Dante, por sua vez, embora tenha elogiado o filme, divergiu da decisão de suavizar o personagem Hammond em relação à versão original do romance. Spielberg quis capturar no filme a mesma fascinação que sentia por dinossauros quando criança. Inspirado por clássicos como King Kong, Atari e Godzilla, ele via Jurassic Park como uma espécie de tubarão em terra firme. O seu objetivo não era exatamente superar todos os filmes de dinossauros já feitos, mas sim criar o mais realista deles. Percebendo que a criação dos dinossauros demandaria mais tempo e tecnologia, Spielberg se dedicou a volta do Capitão Gancho, enquanto acompanhava as revisões do roteiro, e a equipe de departamento artístico também pausou os seus trabalhos no filme por 8 meses para focar no filme A Morte Lhe Cai Bem. Spielberg também desejava realizar a lista de Schindler e o presidente da Universal deu aval ao projeto, sob a condição de que Jurassic Park fosse realizado primeiro. Assim, a pré-produção retomou com força total em 92. O desenvolvimento do roteiro de Jurassic Park seguiu um caminho colaborativo e em camadas. Michael Crichton, após concluir o romance, aceitou escrever apenas uma primeira versão do roteiro, alertando Spielberg de que seria necessário outro escritor para dar vida aos personagens. Ao final, a sua versão inicial, já enxuto bastante para caber no orçamento, serviu como base. Durante as filmagens de Hook, A Volta do Capitão Gancho, a roteirista Malia Scott Marmon estava lendo o livro de Crichton e foi chamada pela produtora Kathleen Kennedy para trabalhar no roteiro. A partir de outubro de 1991, Marmon escreveu o roteiro usando o romance como base. A roteirista também estudou o rascunho inicial de Crichton, conversou com o autor e analisou os storyboards já feitos. Uma de suas mudanças mais radicais foi no destino de John Hammond. Enquanto no romance nos rascunhos de Crichton, o magnata morria de forma violenta, atacado por uma matilha de Procompsognathus após cair de uma colina e quebrar o tornozelo, fugindo do que ele pensava ser um filhote de T-Rex, mas que na verdade era o rugido gravado de um tiranossauro pelo sistema de som do parque, reproduzido por seus netos. Marmon escreveu um final mais poético e irônico. Hammond escolhe ficar para trás na Ilha Nublar e acaba se afogando em uma simples poça d'água. Uma cena final mostrando um mosquito
ela inicial da ciência do parque, pousando em seu braço. Porém, Spielberg ficou insatisfeito com o roteiro e buscou um novo roteirista. Indicado pelo presidente da Universal, David Koepp aceitou o desafio, mergulhou no livro e, com liberdade para começar do zero, escreveu a sua versão sem consultar rascunhos anteriores. Ele manteve 2 cenas obrigatórias, o ataque do T-Rex e os raptores na cozinha. Após o seu primeiro rascunho, Koepp manteve uma colaboração aberta, incorporou sugestões de Marmor e, inspirado por Tubarão, também optou por não revelar o T-Rex por completo até o clímax, usando apenas o som e a sugestão para construir a tensão inicial. Os trabalhos no roteiro seguiram até as vésperas das filmagens. Michael Crichton, ao ler a versão final, notou as diferenças em relação ao seu rascunho, mas aprovou as mudanças, dizendo que o roteiro parecia compatível com o seu modo de pensar. Apesar das suas contribuições, Malia Scott Marmor não recebeu crédito oficial. Para a criação dos dinossauros, Spielberg avaliou opções como Bob Gurr, criador da atração do King Kong no parque Universal Studios Hollywood, e a Jim Henson's Creature Shop, do célebre criador dos Muppets, mas optou pelo lendário Stan Winston, cujo trabalho na Rainha Alien do filme Aliens: O Resgate o impressionou. Winston admitiu que um dinossauro animatrônico seria mais difícil, pois precisava parecer um animal real e com movimentos críveis. Ele aceitou o desafio antes mesmo de a Universal aprovar a produção do filme, pois se arrependia de anos antes ter recusado um convite para trabalhar em ET, o extraterrestre, que se tornaria o maior sucesso de Spielberg nos anos 80. Os dinossauros digitais de Jurassic Park, baseados nos designs realistas de Stan Winston, demandaram quase 1 ano de trabalho até ficarem prontos. Um fato que até impressiona é que os dinossauros aparecem em apenas 15 minutos do filme, sendo 9 minutos de animatrônicos e 6 minutos de CGI. Mesmo com tão pouco tempo de tela, os dinossauros impressionaram o público e revolucionaram a indústria de efeitos visuais. Adaptar o denso romance Jurassic Park, com suas quase 400 páginas, para o cinema foi muito difícil. Apenas 10 a 20% do material original foi mantido, sofrendo reduções devido a questões de orçamento, praticidade e ao desejo de conferir ao material um tom menos violento. Spielberg selecionou suas cenas favoritas e diminuiu o número de dinossauros, já que reproduzir todos eles seria inviável na época. A violência gráfica do romance foi suavizada, pois Crichton acreditava que no cinema a simples presença dos dinossauros já causava impacto, e cenas muito sangrentas poderiam quebrar a imersão do público. Vários momentos icônicos do livro foram cortados. A cena dos proconsognatos atacando um bebê foi considerada horrenda demais por Spielberg. O aviário de pterossauros foi excluído porque não avançava a trama, e a perseguição do T-Rex em uma jangada foi considerada redundante, cara e tecnicamente difícil com a computação gráfica da época. A cena só seria incluída muitos anos depois em Jurassic World Recomeço. Os personagens do filme passaram por adaptações significativas em relação ao livro. John Hammond foi transformado de um magnata ganancioso e sociopata em um visionário carismático com aquele jeitão de vovô fofinho, com o qual Spielberg se identificava mais. Além disso, as idades e personalidades de Tim e Lex foram invertidas, e personagens como Henry Wu e Dodgson tiveram suas participações reduzidas. A empresa Biosyn, citada no livro, só seria mencionada quase 30 anos depois, em Jurassic World Domínio. Porém, a mudança mais famosa foi o destino de Dennis Nedry. No livro, seu fim é muito mais brutal, e se não quiser ouvir os detalhes sórdidos, avance 15 segundos deste vídeo agora mesmo. Preparados? Vamos lá! No livro, ele é cegado pelo veneno do Dilophosauro, que no livro é bem maior do que no filme, e é dilacerado pelo animal. Tem os intestinos arrancados da barriga e o pescoço quebrado para só então ser devorado de vez. No filme, como sabemos, a morte dele também é brutal, mas é muito menos gráfica, em linha com a proposta mais familiar do Spielberg. Para priorizar o orçamento nos efeitos especiais, Spielberg buscou um elenco talentoso, mas acessível. Vários astros foram cogitados para o papel de Alan Grant, como Kurt Russell e Richard Dreyfuss. Já William Hurt, Harrison Ford e Tim Robbins recusaram o convite, mas foram desconsiderados pois pediram um cachê muito alto. No fim, o papel foi para Sam Neill, de filmes como Um Grito no Escuro e Morte em Brunswick. Para Ellie Sattler, Laura Dern foi escolhida após recusas de Robin Wright e Juliette Binoche. Jeff Goldblum foi a opção preferida para Ian Malcolm desde o início, superando até um teste de Jim Carrey. Para John Hammond, Sean Connery era a primeira opção, mas o seu cachê era alto demais. Spielberg então convenceu Richard Attenborough a voltar à atuação após 14 anos afastado dos holofotes, atuando apenas como produtor e diretor. Para os jovens, Ariana Richards impressionou no teste ao gritar de forma tão realista que assustou até a esposa de Spielberg. Christina Ricci também concorreu ao papel. Joseph Mazzello, que não
não participou de A Volta do Capitão Gancho, teve cumprida a promessa do diretor de trazê-lo de volta em um outro filme, ao ser escolhido como Tim. Os secundários foram escolhidos com atenção. Samuel L. Jackson entrou como Ray Arnold por indicação de Whoopi Goldberg. Wayne Knight foi selecionado como Nedry após Instinto Selvagem. B.D. Wong ficou desapontado com o papel reduzido do geneticista Henry Wu. O produtor Gerald Mullen fez uma ponta e o Richard Kiley deu voz ao Guia do Parque, papel que quase foi para James Earl Jones. Agora vamos para alguns detalhes curiosos. Primeiro, a lata de creme de barbear usada para transportar os embriões foi escolhida pelo designer John Bell em uma farmácia. Ele optou pela marca Barbasol, pelo design marcante. Os óculos de visão noturna de Tim também foram criados por John Bell, mas eram apenas um adereço e não funcionavam de verdade. O furacão Inique interrompeu as filmagens em setembro de 92, mas Spielberg aproveitou para capturar imagens reais da tempestade que atinge a ilha. Também devido ao furacão, a morte de Ray Arnold, inicialmente planejada para ser mostrada em uma cena, acabou ocorrendo fora das telas. A decisão de fazer o T-Rex devorar Gennaro surgiu no set, pois no romance ele sobrevive e tem um papel fundamental no resgate das crianças, e morre no segundo livro, vítima de disenteria durante uma viagem de negócios. No filme, no rascunho inicial, ele morreria fora de cena, mas os cineastas notaram que o T-Rex ainda não havia devorado ninguém e decidiram fazer a filmagem. Um personagem importante no livro que foi removido do filme é Ed Regis, que era o gerente de relações públicas da Indian e também se tornava guia turístico e babá de Lex e Tim. No final, ele seria devorado por um filhote de tiranossauro, enquanto retornava pela trilha até as instalações para os visitantes. A sua perna decepada seria encontrada por Muldon e Gennaro. Curiosamente, apesar de o título referir-se ao período Jurássico, apenas o Brachiosauro e o Dilophosaurus são dessa era. Os outros, como o T-Rex e o Velociraptor, viveram no Cretáceo, fato mencionado por Grant em sua fala icônica. Tente imaginar-se no período Cretáceo. A trilha sonora do filme ficou a cargo de John Williams, que teve o trabalho de evocar a mesma sensação de admiração que uma criança teria ao visitar um museu de história natural. A estreia aconteceu em 9 de junho de 1993, em um evento beneficente em Washington, D.C. Nos cinemas americanos, as pré-estreias lotaram 1.412 salas, um recorde para uma abertura. Internacionalmente, o Brasil foi o primeiro país a receber o filme, em 25 de junho de 1993, seguido por uma expansão global, que inclusive teve um capítulo bem especial no Reino Unido. A estreia ajudou a salvar o Lyric Theatre de Carmarthen do fechamento, um episódio que mais tarde inspiraria o filme Save the Cinema em 2022. Jurassic Park teve uma longa e marcante trajetória nas telonas e nas telinhas. O filme foi relançado em várias versões. Uma versão digital em 2011, uma versão em 3D para o 20º aniversário em 2013, uma versão comemorativa de 25 anos em 2018 e, mais recentemente, uma nova versão em 3D comemorando os 30 anos em 2023. A versão em VHS, lançada nos anos 90, vendeu impressionantes 24 milhões de unidades, tornando-se o quarto VHS mais vendido de todos os tempos. Na televisão, a estreia na NBC em 95 atraiu 68 milhões e 120 mil espectadores, um recorde absoluto para um filme exibido na TV até então, e outras reprises na TNT mantiveram o público engajado ao longo dos anos. O sucesso com o público tornou Jurassic Park um fenômeno cultural e comercial. Nos Estados Unidos e Canadá, o filme arrecadou impressionantes 50 milhões e 100 mil dólares no final de semana de estreia, alcançou a marca de 100 milhões de dólares em apenas 9 dias e encerrou a sua exibição original com 357 milhões de dólares no mercado doméstico. Internacionalmente, foi o primeiro filme a ultrapassar a barreira de 500 milhões de dólares na bilheteria e arrecadou um total de 914 milhões de dólares mundialmente, um recorde absoluto que só seria superado anos depois por Titanic. Os relançamentos posteriores, em especial a versão 3D de 2013, levaram a sua arrecadação acumulada para além da marca de 1 bilhão de dólares, solidificando definitivamente o legado do filme como uma das produções mais rentáveis de todos os tempos. O filme também foi aclamado pela crítica e ganhou diversos prêmios, incluindo todos os 3 Oscars para o qual foi indicado: melhor som, melhor edição de som e melhores efeitos visuais. O sucesso do filme levou à criação de uma franquia multimilionária. Após a sequência literária O Mundo Perdido, vieram mais 6 filmes, além de séries animadas, quadrinhos, videogames e até atrações imersivas em parques temáticos da Universal, como a seção dedicada no Islands of
of Adventure, em Orlando. Agora, em 2026, também tivemos um comercial com o trio principal do elenco original de 93, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Tudo isso reforça que Jurassic Park é muito mais que um filme. É um universo que continua a encantar e inspirar novas gerações, além de mostrar a mensagem de que a natureza não pode ser controlada pelo ser humano, e sempre encontra um meio de se libertar das garras da ganância humana. O filme também aborda de modo sensível o tema da paternidade, explorado por meio da jornada do paleontólogo Alan Grant. Inicialmente, ele demonstra clara dificuldade e certa relutância em lidar com crianças. No entanto, ao longo dos desafios enfrentados no Jurassic Park, ao lado dos netos de Hammond, Tim e Lex, Grant passa por uma notável evolução emocional. A relação de proteção, cuidado e cumplicidade o transforma gradativamente, fazendo com que ele assuma de maneira orgânica um papel quase paterno perante as crianças. E no próximo vídeo, vamos mergulhar no tema da ficção científica para falar sobre um marco dos anos 80, O Exterminador do Futuro, a obra-prima de James Cameron, que revelou seus talentos como diretor em Hollywood. Não percam! E você, o que achou do vídeo? Conhece mais alguma curiosidade sobre o filme que eu ainda não mencionei? Conta pra gente aqui nos comentários. Se quiser ajudar a financiar os nossos vídeos e ter benefícios exclusivos, você pode doar pelo LivePix, o link é aqui na descrição. Cada doador terá seu nome creditado no final dos vídeos, acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp e a entrada no Discord do canal. Sua contribuição faz toda a diferença pra gente continuar criando conteúdo de qualidade. E se você gostou do vídeo, deixe uma curtida pra gente e não se esqueça de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter/X. É só pesquisar pelo AnimeteCast. Acompanhe também nosso podcast aqui no YouTube e também no Spotify. No mais, muito obrigado por sua audiência e até a próxima. Em memória de Bob Peck, Michael Crichton, Richard Attenborough e Sam Neill, o nosso eterno Homem Dinossauro.